Bom dia, eu sou a doutora Lívia Cavalcante, diretora da Federação Mundial de Obesidade. Estou aqui hoje para dar uma ideia do panorama mundial da obesidade hoje e como se evolveu nos últimos 40 anos. Então, rapidamente, os temas que eu vou cobrir hoje são, antes de mais nada, vamos falar da prevalência global da obesidade nas diferentes categorias, adultos e crianças, e vamos ver qual é a taxa de crescimento. Então, não só a prevalência hoje, mas o que aconteceu nas últimas décadas e quais são os países que têm um problema maior de obesidade hoje. Eu vou compartilhar com vocês os resultados do estudo MAPS, que foi feito pela Federação, sobre os sistemas de saúde no mundo e como eles estão preparados ou não para tratar do problema da obesidade e dividir com vocês qual é a resposta da Federação. Então, nós todos sabemos e se fala, a gente ouve na mídia sobre a obesidade como essa pandemia global. Mas, na verdade, quais são esses números? Nós sabemos que cerca de 800 milhões de pessoas vivem com obesidade no mundo hoje, e dessas 150 milhões são crianças. Isso é um problema muito grave, não só hoje, mas principalmente porque a taxa de crescimento está extremamente alta. A obesidade mundial quase triplicou desde 1975. E o número de crianças que vivem com obesidade passou de 4% a 18%. Sendo esse problema ainda mais grave porque sabemos que a maioria das crianças tendem a carregar a obesidade até a idade adulta. Em 2025, nós estimamos que a prevalência global da obesidade deve chegar a 18% nos homens e a ultrapassar 21% entre as mulheres em todo o mundo. Agora, se nós dividirmos essas categorias e analisarmos, por exemplo, mulheres, então adultas, com obesidade no mundo e a evolução da prevalência de 1980 e hoje, nós vemos como em quase todos os países a obesidade cresceu e principalmente nós vemos em alguns países da América do Sul, nos Estados Unidos, Eurásia Setentrional, Rússia, Austrália e no norte da África. Em todas essas regiões, no sul da África também, nós temos mais de 30% das mulheres sofrendo com obesidade hoje. Nós podemos também perceber que a taxa dos homens, apesar de ser muito alta, também é menor do que as mulheres. Existem várias razões pelas quais as mulheres tendem a sofrer mais com o problema da obesidade. Tem valores socioculturais, muitas mulheres tendem a ganhar peso com gravidez, traumas, problemas que podem levar a mulher a comer mais, que sejam agressão física, problemas pessoais, medicamentos. Então, tem várias razões, mas isso nós vemos que no mundo inteiro a taxa de homens com obesidade é levemente mais baixa do que as das mulheres. Se nós analisarmos os dados entre as crianças, nós vemos que também meninas com excesso de peso ou obesidade, esse problema cresceu muitíssimo e extremamente rapidamente, se vocês notarem a diferença entre o mapa de 2000 para o mapa de 2021, América do Norte e na África, nós vemos também que na Austrália teve um ligeiro abaixamento dessa prevalência. E constatamos que entre os meninos acontece nós vemos o mesmo fenômeno que vemos entre os adultos. Então, temos uma taxa levemente menor de meninos com excesso de peso ou obesidade. E queria também só lembrar que é extremamente importante olhar sempre para os dados das crianças com obesidade, porque esse é o único período da vida onde podemos fazer prevenção. Quando o adulto já tem a doença da obesidade, nós podemos fazer tratamento, podemos tentar gerir o peso, mas durante a infância nós podemos ainda prevenir. Então, isso realmente é uma faixa etária muito importante. Queria também colocar um pouquinho o Brasil num contexto da sua região. Então, se nós demos uma olhada na obesidade na América Latina, nos diferentes países, antes de mais nada, vemos que entre 1975 e 2016, a prevalência de obesidade cresceu muitíssimo e muito rapidamente entre os países, e vemos que o Brasil está mais ou menos se colocado no meio, com o Uruguai liderando, infelizmente, a lista como prevalência de obesidade entre a sua população. E eu acho interessante também sempre mostrar que não só a obesidade está crescendo no mundo inteiro, e com certeza não podemos mais falar da obesidade como um problema só dos países mais ricos, mas
o aumento mais rápido na prevalência de obesidade está acontecendo entre países considerados pobres ou em desenvolvimento. Nós vemos que entre os meninos, ela está crescendo mais rapidamente Laos, Vietnã, Indonésia, e entre meninas vemos países também como Burkina Faso, Ruanda, países que poucos anos atrás provavelmente iam evocar imagens mais de crianças subnutridas do que de obesidade. Isso realmente mostra a velocidade dessa doença e da expansão dessa doença no mundo. E para mostrar também um pouco como os diferentes países estão lidando com o problema, a Federação Mundial da Obesidade, a World Obesity Federation, fez um estudo sobre a preparação do sistema de saúde. Uma pesquisa que foi desenhada para avaliar qual era a preparação do ponto de vista de médicos, de cuidados, de acesso. Nós entrevistamos durante 2 anos quase 300 pessoas que trabalham nos sistemas de saúde em quase 70 países. E o resultado é esse report que foi publicado há 2 semanas, e acho que ele contribui a entender por que o mundo não está preparado a lidar com o problema da obesidade. Então, por exemplo, nós perguntamos se o financiamento, se o problema do dinheiro poderia ser uma barreira. E nós vemos que o pagamento direto, né, da parte da pessoa com obesidade é a fonte principal de financiamento de qualquer medicamento ou cirurgia em quase 40 países. Somente 4 países mostraram ter financiamento completamente público ou cobertura com seguro de saúde como principal fonte de financiamento para cuidados dessa doença. E um outro problema muito sério que nós vimos é que, mesmo quando existe uma cobertura pública ou através de seguro de saúde, os tratamentos têm uma lista de espera excessivamente longas. Nós sabemos que essa é uma doença que é também um fator de risco, então levando a outras complicações, como diabetes, doenças cardiovasculares. Então, não podemos esperar anos para poder ter acesso aos cuidados. Nós investigamos também como os diferentes países lidam com o reconhecimento da obesidade como doença. Nós sabemos que em lugares onde o governo e o provedor de saúde reconhecem que a obesidade é, de fato, uma doença multifatorial, complexa e crônica, eles tendem a ter uma visão menos discriminatória, mais empática e uma maior compreensão da necessidade dos cuidados da pessoa com obesidade. Quando em outros países que não reconhecem a obesidade como doença, se pensa que é um problema de responsabilidade individual, falta de disciplina, etc. Então, é importante para a gente medir esse fator. E, infelizmente, nós vemos que num percurso de reconhecimento entre 0 a 10, a maioria dos países no mundo, mais ou menos, não importa se de renda média baixa ou alta, está na metade do caminho, o que é muito pouco, considerando a rapidez com que a doença está crescendo no mundo. E, enfim, nós também tentamos entender quais são os principais obstáculos ao tratamento, quais são as barreiras que as pessoas que vivem com obesidade encontram quando elas precisam de cuidados. Número 1 foi a falta de priorização política. Não tem uma vontade política de mudar a atual situação. Eles falaram também muito de falta de treinamento para profissionais de saúde. Como não adianta só você ter acesso, mas se o médico que está visitando o paciente não tem ideia da ciência da obesidade, como tratar, o que fazer, infelizmente não tem como ajudar. Uma outra barreira foi o alto custo do tratamento e baixa literacia em saúde, seja da parte de pessoas com obesidade, que muitas vezes não sabem que tem uma doença e elas próprias acham que a obesidade é um resultado de uma falta de disciplina delas, responsabilidade individual, como da parte dos provedores de saúde. Então, de novo, temos o problema da falta de reconhecimento da obesidade como uma doença. Não tem investimento financeiro no sistema de saúde para lidar com o problema. Nós temos um grande problema de estigma em muitos países, que, de novo, se refaz a essa ideia falsa, sem nenhum fundamento científico, de que a obesidade é o resultado de simplesmente preguiça com falta de força de vontade.
Em alguns países existe um sério problema de custo e disponibilidade de alimentos saudáveis, e em alguns países tem também, existem normas e tradições culturais que não reconhecem a parte prejudicial à saúde da obesidade. E, enfim, muitos notam como a falta de dados e monitoramento e pesquisa sobre esse campo é também uma barreira ao acesso, porque se nós não sabemos exatamente onde está o problema, qual o tamanho do problema, é difícil achar uma solução. Então, por que a obesidade é uma doença tão prevalente e os nossos sistemas de saúde no mundo inteiro estão tão mal equipados e prontos para lidar com isso? A Federação Mundial da Obesidade tem um trabalho que se funda sobre 4 pilares fundamentais que tentam resolver esses problemas. Um trabalho de advocacy a nível global, de reunião, de trazer, de unir as partes interessadas, de educar e treinar profissionais de saúde e de continuar fazendo pesquisas e colhendo dados sobre a doença. Então, do ponto de vista da advocacy, um dos nossos objetivos principais é ter uma resolução internacional que declare a obesidade uma doença. E para isso estamos trabalhando já há vários anos com a Organização Mundial da Saúde, com a ONU, para fazer advocacy lobbying, tentar achar diferentes países que possam nos ajudar a levar para frente essa missão e reconhecer a obesidade como doença. Isso foi algo que aconteceu, por exemplo, com a diabetes. Anos atrás foi reconhecida uma doença e nós sabemos que isso pode desencadear um processo muito positivo, onde se aumenta o conhecimento da doença e a compreensão por parte das pessoas. Do ponto de vista de reunião, nós tentamos de várias formas e em diversos lugares do mundo reunir as partes interessadas. Nós fazemos isso de diferentes formas. Temos uma série de mesas redondas em diferentes partes do mundo. Obviamente não agora por causa da pandemia, mas normalmente temos várias pessoalmente. E tentamos juntar, sejam líderes jovens, pessoas que trabalham no governo, pacientes, para tentar entender quais são os específicos problemas em cada país, para poder ajudá-los a resolver. Desculpa. Para a educação e treinamento, nós temos um programa muito grande de treinamento dos profissionais de saúde, porque nós acreditamos que sem esse treinamento vai ser impossível abaixar a prevalência de obesidade. É fundamental que o paciente, quando vá ao hospital, ao médico, quando ele procure uma ajuda, ele encontre um profissional que saiba exatamente o que significa ter obesidade, qual é a ciência atrás disso, como tratar, quais são os medicamentos adequados, etc. Então, para isso, nós temos o Scope, que tem uma parte, seja virtual. Nós temos uma série de módulos numa plataforma virtual, a maior parte completamente de graça, em diferentes idiomas, tem português também. E nós temos as escolas, nós chamamos de Scope Schools, entre 3 e 5 escolas por ano, em diferentes cidades. Uma das últimas que fizemos foi até no Rio de Janeiro, onde os profissionais se reúnem por um dia inteiro, eles podem ter um treinamento específico sobre obesidade e como ajudar os pacientes. Enfim, nós temos toda uma parte de pesquisa e o nosso banco de dados, que é o Global Obesity Observatory, onde nós recolhemos dados sobre não só a prevalência da obesidade, mas também políticas, o impacto econômico da obesidade. Temos todas as nossas publicações. Então, o site está aí, se vocês quiserem dar uma olhada e entender. Isso é fundamental para poder pedir mudanças. Nós temos que saber quais são os problemas para poder pedir mudanças no caso. Então, nós acreditamos no poder da ciência, no poder dos dados. Estão todos totalmente acessíveis pelo nosso observatório. Enfim, eu queria só mostrar um pouco a presença global da World Obesity Federation. E esses diferentes pininhos representam ações diferentes. Os amarelos são todos os nossos membros. Nós somos uma associação de membros. Temos membros no mundo inteiro, no Brasil a Abeso, representa o país. Então, estão espalhados pelo globo.
Os pininhos rosa são onde nós tivemos entrevistados para a nossa pesquisa do MAPS. O azul são todos os lugares onde nós fizemos Scope Schools, onde nós treinamos profissionais de saúde. E o azul escuro são todos os lugares onde fizemos eventos específicos de advocacy. E queria acabar com, obviamente, as atividades para o World Obesity Day. Essa é de 2020. O próximo, obviamente, vai ser com os eventos desse ano. Espero que tenham muitos, apesar de, obviamente, serem quase todos virtuais. Mas isso mostra um pouco como o interesse também por esse problema está aumentando e como nós estamos tentando resolver e dar uma resposta eficiente. E aqui também tem o meu e-mail, se tiver qualquer pergunta que não for possível responder hoje, ou quiserem entrar em contato com a Federação Mundial da Obesidade, estamos aqui para ajudar. Muitíssimo obrigada.